As 10 características de um sedutor. 1. Todas as mulheres são suas mulheres. O sedutor tem empatia. Ele enxerga todas as mulheres por dentro, vê suas tristezas, seus sonhos destruídos, suas responsabilidades, e adota como missão trazer a beleza de volta à vida de cada uma delas, tanto da modelo nota 10 que conheceu num desfile quanto da senhora de 68 anos que lhe serve o café da manhã. Todas as mulheres precisam se sentir bonitas, inspiradas, vivas. Elas merecem paixão e não estão conseguindo isso dos seus homens atuais. Não precisa roubá-la, mas na sua presença, ela se sentirá como uma deusa. Ele não coloca uma mulher em particular acima de seus princípios. Zan conta uma história em que, numa festa, ele ficou com uma gordinha porque um sujeito havia humilhado ela antes. É um bom exemplo para refletirmos na diferença entre exaltar os pontos bons de uma pessoa, fazê-la brilhar por eles, e consolá-la por seus negativos. É a diferença entre tratar uma pessoa como um semelhante e como alguém inferior, digno apenas de dó. 2. O poder que você tem sobre ela é proporcional ao poder que ela tem sobre você. Conforme Zan, não conseguir controlar seus desejos é muito sexy. A diferença entre o beta e o sedutor é que o segundo a quer, necessita dela, mas não é necessitado. Ele a coloca em um altar, mas é o autor de sua escolha. Ele é escravo de seu amor, não dela. Ele não banca o difícil e é direto. O segredo para isso funcionar é dizer de uma maneira que exiba desejo, mas também a segurança de que se ela disser não, seu mundo não irá cair. Objeções não significam nada para ele. Caso ela diga não, e ele voltar a vê-la, voltará ao ponto onde estava como se nada tivesse acontecido. Ele não tenta ser perfeito e ocasionalmente mostra alguma vulnerabilidade, pois sabe que é desconfortável falar com alguém que parece sobre-humano, e que quem é assim às vezes é rejeitado para ser trazido de volta à esfera humana. O sedutor não é atraído por um sorriso, por um corte de cabelo, mas sim por ela, e não sabe o porquê. 3. Tenha um propósito na vida que não seja ela. Conforme Zan, uma garota quer uma aventura que não seja ela. Quer participar de algo maior, com drama, emoções, e é por isso que os canalhas se dão melhor que os bonzinhos, eles não fazem dela o propósito maior. Tenha uma vida, seja o rei dela, e chame a sua garota para vir junto com você. Se ela não quiser, tudo bem, mas será uma pena. Não só para ela, que deixou de curtir com você, mas para você também, já que deixou de conhecê-la. Há duas maneiras de tratar essa rejeição, com confiança e arrogantemente, pensando você não importa, mesmo. O sedutor não deixa a primeira se degradar para a segunda. 4. Honestidade é o maior afrodisíaco. A maior vergonha para um sedutor é perceber que sua garota se sentiu manipulada por ele. Ele não esconde seus desejos nem cria planos elaborados de catá-la. Ele não está tirando nada dela. Sendo honesto, ela não terá medo, poderá se abrir melhor. Ser honesto evitará a resistência de último minuto, pois ela saberá que você é o tipo de cara que a respeitará de manhã. Apesar disso tudo, é interessante contar mentirinhas e ser pego as contando. Zan citou um exemplo em que perguntaram a ele seu signo, ele respondeu algo falso, descobriram que era falso, ele admitiu, sem se importar muito, e a conversa fluiu a partir daí. Ele teve o espírito leve e divertido, e conseguiu deixá-la fingindo que estava brava. Ele fala que isso é bom, mas não revela detalhadamente o porquê. Talvez seja para poder usar de gancho para ser leve e divertido. 5. Não coma e fale. O maior problema de se falar é a possibilidade da mulher ficar com fama de puta. Mulheres temem isso, e é necessário respeitá-la nesse sentido. Deixá-la melhor que conheceu. Ela precisa confiar em você. O sedutor não atrai garotas para se validar como homem ou aumentar seu currículo, mas para aproveitar, para se relacionar com mulheres. Ele não sai de casa para comer alguém, isso é apenas consequência. O sedutor come e não fala. Se ela disser foi ótimo, ele responderá isso você diz para as suas amigas, não para mim. 6. Nunca se defenda, atitudes contra você defletem. Você sabe quem é, não precisa querer se defender. Dessa forma, nada o afeta. Ria de ataques contra você, faça-os defletirem e ria da situação. O sedutor não precisa se defender. As mulheres fazem isso por ele.
7. Não tema rir de si. O sedutor não leva a mulher, a situação, nem ele próprio a sério. Não tem medo de rir de si mesmo e não tenta ser fodão o tempo todo. Isso não significa ficar neuroticamente usando humor abusivo contra ele mesmo, apenas que não se importa com as derrotas que aparecem em sua frente, já que as vitórias as tornam irrelevantes. 8. Saiba usar a linguagem corporal. O sedutor entende a importância brutal da linguagem corporal, e de se usá-la corretamente. Ele a estuda com dedicação e sabe que usá-la de uma maneira natural, não ameaçadora, cheia de boas intenções, não como alguém que vai tirar algo das mulheres, garantirá liberdades que não são dadas a outros. 9. Seja atraente, não bonito. Me dê 5 minutos para explicar minha feiura e eu como a rainha da França, Voltaire. O sedutor sabe que mulheres não se sentem atraídas por homens bonitos, mas por homens atraentes. Entende o que significa ser sexy e feio, um conceito que existe na mente feminina. Com um frame correto, ele afirma seu direito de estar nos sonhos de uma mulher. Zan cita um caso em que estava conversando com uma mulher, seu namorado e um amigo. Estes dois a deixaram conversando com ele, e, percebendo atração, Zan diz, sério, no meio de uma frase dela, você percebeu, claro, que nós dois vamos nos conhecer. Ela ficou séria e sussurrou, sim. 10. Suas relações nunca acabarão. Não sobra animosidade, não sobram sentimentos negativos nem nada disso, quando tudo acaba entre o sedutor e uma garota, nunca será dito nada de ruim um do outro. Só a animosidade quando se prometeu algo que não se cumpriu. Tocando-a num nível profundo, mesmo não sendo ele o cara que ficará com ela para sempre, ele será aquele de quem ela irá sempre lembrar. Um presente dela a ele, e um presente dele a ela. Capítulo 1. O foco de Zamperrion. O foco dele é em desenvolver uma conexão, desenvolver química e amplificar a atração. Dê a ele 1 hora com a garota, e ela lembrará dele para o resto da vida dela. Sua habilidade em seduzir mulheres não está diretamente relacionada ao seu sucesso fazendo isto. Essa atitude, de acreditar que ele pode seduzir qualquer mulher em qualquer lugar, embora, na prática, ele nem sempre consiga sucesso, te leva longe e abre muitas portas. Ele assume atração com todas as garotas. Todo natural tem esses 10 traços. 1. Todas elas são suas garotas. Ele se importa com elas, mesmo se não sentir atração por elas. Ele tenta trazer beleza para a vida delas, e fazê-las se sentir vivas. Ele acredita que as mulheres merecem paixão, e elas não estão conseguindo a dos homens com quem elas se relacionam. Na sua presença, as mulheres se sentem verdadeiras mulheres. Não existe isso de pegar uma garota. Ela já está pega. Mesmo que ela esteja em um relacionamento, ela continua sendo sua garota, você a respeita e cuida dela. 2. O poder que ele tem sobre as mulheres está baseado no poder que elas têm sobre ele. Naturais sabem o valor de vez em quando, demonstrar um pouco de fraqueza, vulnerabilidade. Lembre-se, você não quer parecer inepto ou necessitado, apenas um flash ocasional de vulnerabilidade. Homens que parecem não ter fraquezas podem intimidar as mulheres. Não ser capaz de controlar os seus desejos é muito sedutor. Ele está encantado pela garota, e em retorno, ele não pode fazer algo diferente de celebrá-la como mulher. Ele entra em cada aventura amorosa com entusiasmo, excitação, como se tudo fosse novo. Ele demonstra intensidade, mas não se mostra como necessitado. Se ela demonstra que ela não gosta dele, ele entende. Quando ela voltar, ele se comporta como se nada tivesse acontecido, e recomeça a sedução. Ele é direto em sua abordagem, e rapidamente fala que está interessado na garota. Quando ela pede para que ele explique o porquê, ele diz que não sabe, isso é exatamente o que ele está tentando descobrir. 3. Ele tem um propósito na vida, que não é ela. Ele está em uma aventura, e ela pode se juntar a ele se quiser, se não quiser, ele entende. Ambos, ele também, já que ele se importa e quer ela, perdem, mas tudo bem. As mulheres não querem ser aventura, elas querem ir em uma aventura. 4. Honestidade é o maior afrodisíaco que há. Ele não pode tolerar o pensamento de uma mulher achar que foi enganada por ele. Ele aceita sua sexualidade e a apresenta para ela, esperando que ela aceite. Se ela não aceitar, ele respeita isso.
Ele nunca mentiria para levar uma garota para a cama. Se uma mulher se abre fisicamente e emocionalmente para ele, ele não leva isso com leveza. Ele respeita muito isso, sabe que pode machucar muito ela por ser desonesto. Olha, o que você precisa saber sobre mim é que sou muito honesto. Eu não sei o que o futuro trará, mas eu sei que gosto de você. Você é o meu tipo. E você vai perceber, se sair comigo, eu e você vamos ficar juntos, sentir isso. Eu posso não ser a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, mas eu serei alguém de quem você lembrará. Ele mente, mas como brincadeira, mentira descarada, uma que ela percebe que é para brincar. Seja honesto, mas seja pega contando mentiras, essas de brincadeira. 5. Nunca sai se gabando dos encontros dele com mulheres. Ele não sente necessidade de se validar com outros homens contando das suas aventuras. É uma questão de respeito em relação a ela também, mantendo a reputação dela. Os encontros dele com mulheres não são para aumentar a sua autoestima, ou acrescentar mais uma pro currículo, mas sim para conhecê-las melhor. Isso ocorre porque ele não está interessado em tirar algo, mas em dividir algo. Ele sabe que todas as experiências na vida são amplificadas quando se divide. Se ela não se sentir uma rainha, ele não se sente um rei. Ele mesmo diz que é discreto para as mulheres. Se ela diz que foi maravilhoso, ele diz, não fale para mim, fale para suas amigas, em tom de brincadeira. Uma das grandes razões para a resistência de último minuto ocorrer é o medo da mulher não ser respeitada. Ela se preocupa com sua reputação e sempre busca mantê-la intacta. Seu objetivo sempre deve ser deixá-la melhor do que quando você a conheceu. Se ela souber com certeza total que ninguém mais saberá, ela se abrirá de formas incríveis com você. Zan não gosta de esperar 3 encontros para experienciar tudo o que é possível. Não é da minha natureza experienciar as coisas parcialmente. Eu sou um amante da vida. Eu gosto de viver bem e preciso experienciar tudo em sua plenitude. 6. Ele nunca se defende de uma reputação, ou de um desafio. Ele sabe quem ele é. Ele ri, e brinca com a situação. Você sabe sobre mim. Eu sou o cara mais honesto que você já conheceu, eu não sou como outros caras. A maioria esconde seus impulsos naturais porque realmente gostam de você e querem te passar uma boa impressão. Eu não. A diferença entre eles e eu, é que eu realmente gosto de você, mas não escondo meu desejo. Então você é um jogador. Eu nunca brinco com as emoções. Eu gostaria muito que você ficasse, mas se você quiser ir, eu entendo. De qualquer forma, você chamou minha atenção e meu respeito, você deveria ficar, você é linda. Eu não quero ser mais uma das suas garotas. Eu entendo, olha. Eu gosto muito de você, com certeza é o meu tipo de garota, quero ver você agora e no futuro. Mas só posso te prometer 2 coisas. Número 1. Eu nunca vou mentir para você ou brincar com suas emoções. Número 2. Eu vou te levar mais alto do que um dia você já foi. Ele está em paz com si mesmo. Não vai se justificar por ser quem ele é. Ele ama mulheres, não deseja empatia, absolvição ou entendimento. 7. Ele nunca leva a si mesmo, ela, ou a situação, tão a sério. Ele não tem problema em usar humor contra si mesmo, mas sem exageros. Isso demonstra confiança. É esse tipo de humor que as mulheres procuram. Ah, eu nunca consigo mulheres, diz isso com a cabeça baixa e com um sorriso sarcástico após tomar um fora. 8. Ele percebe a grande importância da linguagem corporal. Muito do que falamos, acabando tendo um baixo impacto positivo se comparado com nossa postura. A mulher vai decidir se gosta de você nos primeiros 10 segundos. Ele se foca nela, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Contato visual é importante e essencial. Sorria e acene para a garota. Toque em sua lombar antes mesmo de dizer qualquer palavra. 9. Ele sabe que mulheres não são atraídas por homens bonitos. Elas são atraídas por homens que são atraentes. Grandes sedutores não eram bonitos em geral. Homens se apaixonam através do que enxergam, mulheres se apaixonam por aquilo que escutam. 10. Os relacionamentos de um sedutor natural nunca acabam. Não há animosidade ou rancor, pois você foi honesto e cumpriu com qualquer promessa ou expectativa que criou. Capítulo 2. Houve uma revolução sexual,
A pílula é um exemplo clássico, porém algo se perdeu no caminho. Os homens se sentem perdidos, o casamento parece não funcionar, homens e mulheres não investem tanto quanto antigamente. Mesmo hoje em dia, com a mulher assumindo papéis que antigamente cabiam aos homens e vivendo sua vida independentemente, elas ainda precisam dos homens. Precisam deles para celebrá-las. Independente da influência cultural, a mulher permanece sendo mulher, sendo fêmea, e espera por homens como você. Elas querem ser seduzidas, e fazendo isso, você não está tirando algo delas, você está dando algo novo, dividindo um momento. Tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram não se aplica mais nos tempos atuais. A noção de masculinidade foi afetada pela cultura, tornando-se politicamente correta, tornando-se mais feminina. O fato de homens e mulheres serem iguais em direitos não significa que não haja diferenças entre os gêneros. A indústria da autoajuda errou o foco. Desconsiderou o que realmente importa para as mulheres, a masculinidade que vem de dentro, não aspectos externos e técnicas. Antigamente, cerca de uns 40 ou 50 anos atrás, filhos passavam mais tempo com os pais. Nesse tempo, entre outras coisas, aprendia-se o que realmente significava ser um homem. Hoje em dia, os homens foram criados por mulheres, e, portanto, houve uma lacuna em seu aprendizado em relação à masculinidade. Tanto esse homem bonzinho, quanto o canalha, foram construídos através da falta de uma figura masculina mais intensa. Mesmo que haja uma figura masculina intensa presente, as informações passadas não se aplicam mais ao mundo atual dos relacionamentos, devido ao efeito cultural no conceito de masculinidade. Em segundos, as mulheres categorizam os homens em uma de 5 categorias. São elas: 1. Estranho de uma forma negativa. 2. Sem opinião sobre ele, é um qualquer. 3. Homem bonzinho, daria um bom amigo. 4. Homem que tem potencial para relacionamentos de longo prazo. 5. Quero dormir com esse cara. É difícil se mover de uma categoria para outra. Não seja um inimigo das mulheres. Imagine a sua mulher perfeita, em detalhes. Esta é uma busca eterna. Você nunca a encontrará, ela sempre estará fora do seu alcance. Você pode achar que a encontrou, mas descobrirá depois que não. A melhor forma de lidar com isso é perceber a natureza fútil dessa busca, e aceitar quem ela é: uma mulher com falhas, uma mulher que não é a sua garota perfeita, mas que mesmo assim, irá amá-la. Assim você perceberá que não está abandonando a busca, mas que a resposta que buscamos não pode ser encontrada em uma mulher. A dureza da vida reprime os sonhos amorosos das mulheres, sonhos estes, que elas desenvolveram na infância e ao longo da vida. Os homens precisam lembrar que as mulheres têm esses sonhos e saber reacendê-los. Homens têm crises no meio da vida, mulheres têm crises de um quarto de vida aos 25 anos. Nunca houve tantos solteiros e solteiras como hoje em dia. Os relacionamentos em geral são de curto prazo. Muitas mulheres querem ser vistas como a beleza, não apenas bonitas, uma beleza transcendental. Elas querem ser maravilhadas, tiradas do chão pelo amor. Elas querem que seus sonhos amorosos, de quando era pequena, se realizem. Zan estava conversando com uma garota, e disse que eles eram amantes. Ela disse que eles ainda não tinham feito amor. Então ele replicou dizendo que, no sentido mais profundo da palavra, eram amantes, afinal, o que tinham feito esse tempo todo? Estavam conversando, se conhecendo, se conectando. Seja a fantasia das mulheres. Deixe-as se sentirem livres, belas, jovens e bonitas. Evoque isso dentro delas. Leve-as em uma aventura emocional. Uma ironia é que as mulheres são atraídas por homens indomáveis. Elas tentam domá-lo, e se conseguirem, elas terão matado nele exatamente aquilo que as atraiu, a força e a independência. As mulheres devem parar de tentar afeminar os homens. O homem que elas querem combinam elementos atraentes do homem bonzinho e do canalha. Chega um ponto onde o homem superou a necessidade, ele deseja, mas não o necessita, e começa a emanar essa energia para as mulheres. Nesse ponto, não faz diferença atitudes como comprar coisas para suas amantes, etc. Ele começa a evoluir e não parece estar tentando impressioná-la, pois agora ele passa outra impressão. Capítulo 3. O caminho dos relacionamentos. Amor é o sentimento, a sensação,
a emoção que você tem quando encontra a garota certa. O problema surge quando se espera que esse sentimento dure para sempre, e quando se constrói vidas em torno dele. Talvez amor seja a habilidade e disposição de permitir que ela seja o que ela quer ser por conta própria, de ser bela, de ser a beleza, sem nenhuma insistência para que ela lhe satisfaça. Nós queremos ser amados e aceitos como somos. Queremos ser desejados e ser alguém amado. Não é justo projetar o seu desejo de ser feliz em uma garota, em outra pessoa, e esperar que ela faça isso acontecer. A resposta que você procura nunca poderá ser achada em uma mulher. Amor à primeira vista faz parte da nossa natureza para ficar fora da zona do amigo. Zan fala que não é esse cara logo no começo, e diz que é o homem mais honesto que ela conheceu. 7 estágios pelos quais os relacionamentos atualmente passam. 1. Se conhecem. E começam a namorar. Passam a desejar exclusividade. 2. Passam a se referir como namorado e namorada. Param de sair com outras pessoas, ou, ao menos, passam a impressão de que pararam, ou porque isso foi combinado expressamente, ou porque foi entendido tacitamente. 3 meses ou anos depois, quando já se sentem super confortáveis juntos, se divertem muito, têm ótima comunicação, passam a unir seus amigos, se conhecem muito, etc. Em um relacionamento típico, esse é o momento de maior felicidade. 4. Entram na rotina do dia a dia. Têm seus altos e baixos. Começam a sentir saudades do estágio 3, quando faziam coisas excitantes e divertidas juntos. Começam a querer mais tempo para cada um, se questionar aonde estarão em 5 anos, começa a haver uma inquietação. Algum tempo formas de melhorar o relacionamento, trazer de volta o sentimento do estágio 3. 5. Percebem que suas intenções e planos para melhorar o relacionamento não estão dando certo, porque a vida fica no caminho. Ambos passam a ficar mais frustrados. Sexo acontece cada vez menos, e quando acontece é sem paixão. Os traços pelos quais se apaixonaram no parceiro, são os traços que odeiam agora. Esse é o estágio onde se busca alguma forma de alívio, é onde casos de traição costumam ocorrer. 6. As acusações começam. Rancor e apatia aparecem. 7. Dão um tempo, se separando. Podem voltar algumas vezes, mas ou tudo termina de uma vez, ou o casal se recupera e retoma o relacionamento. Você tem que ser feliz consigo mesmo para poder ser feliz com outra pessoa. Mas também é verdade que as experiências divididas na vida são amplificadas. A sociedade criou o atual modelo de relacionamentos. Devem haver essas promessas, para sempre, etc. Mas este modelo, como mostrado pelos 7 estágios, não é o melhor. Zan diz que um relacionamento nunca deve ser construído, examinado ou analisado. Nunca deve chegar ao ponto onde se pergunta onde estaremos em 5 anos. Deve ser puro, belo, natural, e não se deve precisar trabalhar no relacionamento. É como um princípio da física, onde, ao se analisar algo, esse algo se modifica. Isso não deve ocorrer. Se você relaxar e deixar o relacionamento fluir, vocês dois podem ficar juntos para sempre. Se você notar que entrou em uma rotina em seu relacionamento, sem examinar a sua alma, o seu relacionamento vai falhar. Se você nunca procurar se tornar uma pessoa melhor, e abandonar a noção de autodescoberta e desenvolvimento, o seu relacionamento vai falhar. Se você nunca explorar a beleza dela, e procurar entendê-la totalmente, seu relacionamento vai falhar. Se você nunca parar para ouvi-la de verdade, seu relacionamento vai falhar. Se vocês não estiverem em alguma forma de jornada espiritual, no sentido amplo do termo, uma busca em se entender, entender seu parceiro, e seu papel nesse mundo, juntos, o seu relacionamento vai falhar. Só vai funcionar se ambos procurarem serem melhores na vida. Muitos casais, embora juntos, já desistiram. É raro encontrar um casal junto há muito tempo, que ainda se ama intensamente, e quando se encontra, eles falarão que houveram problemas, mas que foram superados. Esses raros casais que ainda amam intensamente descobriram a verdade sobre o amor. Descobriram que o amor não é um sentimento, é uma arte, como viver. Requer habilidade e prática, portanto, para um verdadeiro sedutor, relacionamentos nunca acabam. Ele se conecta para sempre com as mulheres em sua vida. Relacionamentos abertos funcionam bem na teoria, mas na prática, são muito complicados.
A grande maioria de nós sentirá um pouco de ciúmes ao ver nossa amante transando com outra pessoa. Ciúmes se tratam de medo do desconhecido e da mudança, medo de perder o poder ou controle em um relacionamento, medo da perda e da escassez, medo do abandono e da rejeição. Nunca ninguém rouba a sua mulher. Ela vai embora por conta própria, porque sente que precisa. A visão do Zan sobre ciúme é que se uma mulher gostaria de estar com outro homem ao invés dele, quem é ele para impedi-la? Ela não é sua posse, você não tem direito de impedir a felicidade dela. Se ela for ser feliz com outro cara, então é isso que deve ocorrer. Zan brinca de apresentar namoradas dele, ou mulheres que ele acaba de conhecer, como irmãs dele. Isso demonstra que ele está confiante. Deve-se entender que as pessoas são diferentes e é seu dever respeitá-las. Pinte o seu relacionamento de uma forma que enriqueça a sua vida, a vida dela, e a vida de todos em volta de vocês. Capítulo 4. O caminho da mudança. Sedução pode ser aprendida por qualquer um. Qualquer um pode se tornar um natural. Não existe fingir ser alguém para conseguir fazer algo. Quando você está fingindo, você já está agindo, e tomando passos para se tornar a pessoa que você quer ser. Está agindo, saindo de sua zona de conforto, e mudando quem é eventualmente, você se familiariza tanto com o que está tentando fingir, que se torna essa pessoa. A única diferença entre alguém que ao longo da vida, devido às experiências comuns da vida, se tornou um natural com as mulheres e alguém que se tornou um natural devido a um esforço consciente, é a sua origem, a sua história, o que eles fizeram para se tornar quem são. Mas são o mesmo. As características dos naturais descritas nesse programa nunca mudaram ao longo da história. E nunca mudarão. Ao se tornar melhor com as mulheres, e realizar certos objetivos, você vai perceber que talvez aquilo não fosse o que realmente queria. Não era exatamente aquilo que estava atrás. Pare para se imaginar sendo a pessoa que deseja ser. Como se sentiria, o que faria, como pensaria, etc. Se fizer isso uma vez por dia, grandes mudanças acontecerão em sua vida, porque você está se focando nisso, e a sua vida segue a direção do seu foco. Melhor técnica para mudar seu sucesso com mulheres ou com qualquer coisa na vida, essa é a coisa mais importante a ser aprendida aqui hoje. Se imagine daqui 90 dias. Imagine a pessoa que deseja ser daqui 90 dias. Imagine claramente aonde gostaria de estar, quem você gostaria de ser. O que vestiria, como falaria, como se portaria, como interagiria com as mulheres. Imagine como se sentiria sendo essa pessoa. Agora segure isso tudo em sua mente. De hoje em diante, apague tudo de sua vida que não se pareça com isso. Esqueça isso de escrever metas para 1 ano, 5 anos, etc. Não é fácil manter a disciplina para lidar com isso. Ao invés disso, imagine como gostaria que sua vida fosse daqui 90 dias, e vá nessa direção, não importa o que aconteça. Sucesso com mulheres, como qualquer coisa, não é um acidente, é uma escolha. É uma escolha de como você quer que o mundo seja. Faça 3 coisas. 1. Escreva em uma lista tudo o que você deseja, não importa o que seja. 2. Leia essa lista 3 vezes por dia, sem exceção e pense constantemente em sua lista. 3. Não conte para ninguém sobre sua lista. O segredo da vida é se concentrar nas coisas que você deseja, e deixar de lado as coisas que não quer. O seu foco determina a sua realidade. A realidade interna, dentro de você, que você criar, vai criar a realidade externa. Você pode não saber como o universo vai se alinhar com a sua visão interna, mas ele vai. A sua vida é equivalente ao tamanho dos seus problemas. Pode parecer clichê, mas fazer autoafirmações para se motivar funciona. Eu usei 2 durante anos e elas são as seguintes. 1. Tudo e todos me beneficiam agora. Qualquer coisa que ocorrer na minha vida, de alguma forma, está criando valor para o meu futuro. 2. Tudo o que eu desejo, meu futuro todo, tudo o que eu desejo para o meu futuro, está contido nesse dia. Eu costumava acreditar que você não podia controlar as circunstâncias, o que podia controlar era a sua atitude em relação a elas. Mas eu não acredito mais nisso. Acredito agora que você pode controlar as circunstâncias e que o mundo vai se rearranjar para se alinhar com a sua visão, seja esta positiva ou negativa. Você tem de querer muito sucesso,
tanto quanto a sabedoria na história contada, história do jovem que queria sabedoria. O mestre quase o afoga, para mostrar que ele tem que querer a sabedoria tanto quanto ele queria o ar enquanto quase se afogava. Não existe cantada mágica. É uma escolha simples. Escolha pensar apenas nessa futura imagem de você e de sua vida. Todos queremos saber que, quando estivermos velhos, e prestes a retornar ao esquecimento que nos deu a luz, nós podemos ao menos uma vez em nossas vidas ter experienciado a beleza, a qual poderemos segurar em nossa memória enquanto vamos embora. Uma memória para saborear no vazio, no vácuo, um instante único de algo definitivo e certo em um universo de incertezas. Então, talvez, nossas vidas não terão sido em vão. Você não terá uma chance de uma segunda impressão. Apresente-se sempre da melhor forma. Seu contato visual falará muito sobre você. Ela tentará compreender todas as facetas de sua personalidade com base na sua postura, na forma como você age, fala, se move, olha para ela, etc. Em apenas 30 segundos, ela sentirá que compreende seu passado, presente e futuro. Zan nos dá um belo exemplo de como fazer o contato visual com as mulheres. Para conferi-lo basta clicar no card acima. Quando conhecemos outro cara, deixamos nosso olhar vagar, ir e voltar. Quando nos concentramos numa entrevista de emprego, nosso olhar vai de um olho ao outro. Esse é um contato visual educado, porém desinteressado, não estamos tentando estabelecer nenhuma conexão. Quando estamos com um amigo, expandimos o contato visual para incluir o nariz e a boca, como um triângulo. Quando estamos com uma garota que gostamos, expandimos o olhar para incluir mais partes do rosto e do corpo, mas sempre retornamos aos olhos quando há química. Vocês vão se olhar mais atentos nos olhos e para os lábios também. Se notar que ela está olhando para seus lábios, isso é um bom sinal, ela pode estar imaginando como é te beijar. Se ela fizer isso, você se sentirá atraído. Outro sinal de atração é subir e descer as sobrancelhas. Você pode conscientemente fazer uso das suas sobrancelhas, mantendo-as altas durante um segundo a mais do que o comum. No filme Coração Satânico, Mickey Rourke está na recepção do hospital. Quando ele vai falar com a recepcionista, ela vira, e ele vai para trás de leve, os olhos dele brilham, quase como se ele agora tivesse anotado realmente ao perceber que ela é atraente. Ela, percebendo a linguagem corporal dele, age diferente. Outra coisa para se notar é o tamanho da pupila dela. Quanto mais a química, quanto mais ela se sentir atraída, maiores serão suas pupilas. A taxa do quanto você pisca também indica o nível de atração. Você pode artificialmente aumentar a sua taxa para fazer com que ela se sinta mais atraída.